Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com vocês, começando mais um podcast Conexão Energética. Eu e a minha amiga Fábio. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Que prazer enorme novamente, né? A gente fica meio ansioso. Você não fica Ah, ansioso? fica, né? Fica. É É uma bom coisa tão demais, né? gostosa. Fábio, Ah, do que a gente vai falar hoje? Vamos ver se você sabe, ai, se não. você entende. Eu não sei, mas eu acho que você entende um pouquinho assim. Hoje, Nossa Senhora, minha ferramenta preferida, talvez, né? É que eu uso 24 isso que eu horas ia por dizer. dia. Se é a preferida, eu não sei, mas o que é que mais usa é. É que mais. Na realidade, não tem ferramenta preferida. Mas nós vamos falar hoje sobre barras de axis. Imagine vocês o que é barra de axis. Às vezes a pessoa que não tem contato com isso, não sabe, vai imaginar que é uma barra. E eu vou falar para vocês, é uma barra. Não é na cabeça. É, mas é na cabeça. É, Então, Fábio, conta pra gente um pouquinho mais sobre barras, o que que você conhece de barras, como foi que isso entrou na tua vida. nossa, é lindo demais essa história. Bom, barra de axis, né, são 32 pontos na cabeça. Esse é uma das ferramentas do Axis. Por incrível que pareça, é a mais divulgada, Tem né? N outras, né? Tem, olha, o Barras hoje Facelift, tem o isso, facelifting para rosto. Nós temos toda uma técnica corporal gigantesca, né? São vários processos corporais, são dinheiro, negócios. A pessoa não entende nada da parte energética, pensa que é só uma coisinha pequenininha, né? E isso, o Barras é muito divulgado com os 32 pontos na cabeça. Mas ele é muito mais que isso. E é um processo que você não precisa usar só como na parte de terapia, como eu, mas no seu dia a dia. Então, assim, eu a princípio tentei sair da ferramenta. mas a ferramenta não A deixou. ferramenta não deixou. E é incrível quando a gente fala de energia que as pessoas às vezes não entendem o que, que não é deixar sair. E eu já tentei entrar no Reiki e não consegui. Né? Então, assim, a própria ferramenta meio que me escolheu. Quando eu falo que ela me escolheu, o que, que significa, Anderson, para as pessoas entenderem o que é isso, né? Nessa parte energética meio que imperceptível. Eu estava meio que desistindo da ferramenta. Quando eu penso em desistir, a própria ferramenta já vem e traz um monte de cliente. A agenda começa a lotar, a pessoa começa a vir procurar, começa a perguntar. Eu dava aula porque as pessoas me achavam, elas perguntavam, você dá aula? E aí assim vai. Mas a minha história começou há muito tempo atrás, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, como você sabe, e eu ia fazer o curso de microfisioterapia que estava muito em alta. E não era um curso barato. Mas eu era muito racional. Você conhece uma pessoa racional? Conheço. Então, o racional é complicado, porque é só ele que sabe a verdade, é só ele que ele sabe tudo. E tem que ser provado, né? Provar isso, E tem que ser exato. provado. Se não tiver prova, não existe. Não existe. E aí eu vou trabalhar com ferramenta energética, que nada você vê, nada você toca, E nada você prova. nada prova, como que fica? Só prova é a questão energética, eu vejo assim, posso estar errado, mas ela só tem prova realmente quando a pessoa chega para você e fala, então, sabe aquilo Isso. que a gente estava tratando? Ou aconteceu, ou mudou, ou resolveu. Exatamente. E é exatamente isso que eu falo para meus clientes. Como nós vamos saber que resolveu? Quando tudo mudar. A pessoa muda, ela começa a mudar, a se transformar. Então, eu fui pro Axis em 2018 e até então eu fazia só para mim, porque eu não, a minha intenção não era trabalhar com ferramenta nenhuma energética. Só que eu estava atendendo ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até que no Covid foi a minha transição de carreira, literalmente, para as ferramentas. A porta se abriu completamente, o meu espaço lotou
Então, eu tive uma realidade diferente das outras pessoas. Enquanto estava todo mundo parando, ficando em casa por causa do Covid, eu estava trabalhando o dia inteiro. E o Covid, ele mudou muito essa nossa percepção, né? Mudou. Ele veio e mudou realmente a percepção de tudo. Eu, na minha área, a gente mudou. Porque era feito as audiências presenciais. Hoje a Isso. gente faz tudo online. É muito difícil ter uma presencial. E eu vejo que na questão energética, parece que abriu um mundo que a gente não conhecia. Até as informações, você percebe o quanto de informação da parte energética está aí para as pessoas que quiserem buscar e entender um pouco mais? E é justamente isso, parece que teve uma ruptura ali, né? Porque assim, ó, o Barras, ele era conhecido, o Reiki, mas não tinha, parece que a força que ele tem depois. Porque parece que todo mundo agora está buscando um pouco mais dessa questão energética, é, até mesmo para saciar um pouco do espírito, né? Ah, sim. A gente precisa buscar um pouco a parte espiritual. Mas o Axis, o que a gente fala do Axis, ele não é só a busca do espiritual. O que eu percebi na ferramenta, eu tenho um brilhar no olho, é perceber as energias e, como eu falo, liberar essas energias de uma forma fácil. Aprender a manipulá-las, né? Aprender a manipular. Só que assim, né? A gente fala de energia. Energia, ela é uma coisa que você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Também tem essa condição. Até falo assim, que hoje, para eu trabalhar com uma ferramenta energética, para alguém fazer alguma coisa para mim, né? Nas ferramentas energéticas não é qualquer um. Eu tenho que selecionar. Porque do mesmo jeito que ela pode ser maravilhosa e liberar, ela pode também, né, dependendo da energia, do contexto da pessoa mesmo, eu posso absorver para mim. Então, hoje, por respeito e por amor a todos os meus clientes, eu não bebo. Porque se eu beber e for tocar no o meu cliente pode com certeza sentir. E se não sentir, algum efeito ele vai ter. Então, eu aprendi dentro da ferramenta e dentro da parte energética a me melhorar como pessoa, porque eu tenho que pensar melhor. Eu tenho que ser isso, é o que a ferramenta fala, eu preciso ser isso. Eu não posso tentar ser. Então, assim, pensa que para eu estar trabalhando com os meus clientes, a minha própria energia ela tem que ser leve. Aí eu vou fazer uma pergunta que você já foi fazer uma sessão. Como que você chegou e saiu da sessão? Bom, eu cheguei carregado, pesado, costas doendo. E realmente, quando a gente sai, eu não sei o motivo, principalmente com você ali, que a gente está na maca, entra no transe, parece que é um transe. É igual a hipnose. Isso. Né? E eu já fiz outras vezes, já fiz curso de barras, né, como a gente já Uhum. conversou antes, mas nada é comparado com aquele que a gente fez. Sim. Porque você usa, parece que você agregou outras técnicas ali, e Sim. nessas técnicas, até um dia a gente estava lá, você falou assim, é uma criança. Eu falei, poxa, mas eu tô vendo uma criança aqui também, o que você está fazendo aqui? O que você está olhando dentro da minha cabeça? É, Por quê? Porque você aprendeu a manipular a energia de uma forma que você consegue visualizar aquilo. isso. E, E e, a mistura de conhecimentos. e como eu saí? Eu saí pisando assim nas nuvens, né? Leve. É aquilo que você falou. Eu podia ter descarregado ali, deixado para você, se você não soubesse também manipular isso. Então, isso que você está falando é uma coisa interessante, porque eu percebo pessoas no Axis que fazem curso, mas não têm a experiência na prática. Isso dói no meu coração. Eu também conheço pessoas como você que fizeram Axis e não continuaram porque não sabiam o que fazer com a ferramenta. Isso também me dói. Porque hoje, com a minha bagagem, com a minha experiência, eu olho para tudo que é possível e impossível dentro da ferramenta, né? E é muito expansivo. Se a pessoa se permitir, se ela entender, ela se permitir começar a utilizar a ferramenta, a vida muda. Tanto que o slogan é
Na pior das hipóteses, você sai daqui leve, como se tivesse feito uma massagem relaxante. E na melhor das hipóteses, tudo pode mudar. E tudo muda. Tudo muda porque eu sou a prova viva disso. A minha vida mudou completamente. Você me conheceu lá atrás. A grande maioria das pessoas me conheceram lá atrás, eu era uma Fabiana, hoje eu sou outra. Eu tenho uma cliente essa semana que falou assim: eu tô soltando umas piadinhas, tá? A postura corporal já mudou, né? E aí eu falei: tá, e qual que é a dificuldade? Porque eu não estou me reconhecendo. Aí eu brinquei com ela: mas essa é você. Aquela lá que antes era mais séria, mais calada, aquela era você tentando entrar na realidade das outras pessoas. Porque é isso que a gente faz, né, Anderson? É. E o Barras, ele é muito interessante nesse ponto, porque você não tem que fazer nada, Nada, né? nada. Você só tem que ir lá e Isso. aproveitar o momento. Aproveitar o momento. E que nem você falou, muitas vezes a pessoa vai relaxar tanto que ela chega a dormir. E você falou do transe. Eu percebi que é tipo um transe, porque a pessoa ela escuta a sessão inteira. Ela pode dormir, às vezes ela lembra, às vezes ela não lembra, mas é porque dentro das ferramentas a gente tem o que a gente chama de processos verbais. Esses processos verbais são criados não para a pessoa entender, mas para acessar o inconsciente. Então a gente fica como se fosse perguntas, mas são perguntas que a gente acessa o inconsciente e de uma maneira leve, suave, nós vamos dissipando traumas, dissipando comportamentos, dissipando as limitações. E uma das coisas mais grandiosas que eu aprendi no Axis é tirar a pessoa dessa matrix. Isso, a ferramenta em si, ela tem muitas prisões, né? Muitas estruturas, muito sistema, como toda ferramenta, como todo lugar. Mas a ferramenta em si, energética, ela começa a tirar você das limitações dessa estrutura, você vai conseguindo ser você, você vai começar a falar não, você vai começar a falar o que você pensa, você diminui os medos. Sabe esse medo que paralisa? Igual eu falo, eu tenho medo. Um pouco a gente tem que ter, senão se a gente se joga do penhasco, faz É, umas coisas meio a falta do louca. medo é o início da morte, né? Isso, a gente começa a fazer umas coisas muito loucas. Eu tenho um pouco de medo, sim, mas esse medo não me paralisa. Eu não me impede. E antigamente eu era controlada pelo medo. Então, assim, toda essa ferramenta ela veio sim para esse momento. Por que que ela não chegou antes? Porque é agora que ela tinha que chegar. É agora que a gente entende essa ferramenta, né? Eu acho que é isso, por isso até que eu citei antes a questão do, da, do pós-pandemia. Porque antes ela veio antes, ela era até Sim, razoavelmente conhecida. Houve um boom, eu lembro que quando eu fiquei sabendo da ferramenta, todo mundo falava dela, mas muita gente não conseguiu fazer com que ela entrasse na vida, né? sim. E agora parece que há uma necessidade. As pessoas estão querendo tratar algo que, assim, por muitas vezes não conseguem. Por falar aqui em tratamento, deixa eu te perguntar uma coisa. A obrigatoriedade de quando eu chegar lá para fazer o tratamento contigo, que a gente está na maca, Uhum. você pedir permissão para o meu corpo? Na realidade, o fato de você ir até mim já é uma permissão, tá? Mas eu, quando tô com você, eu pergunto pro teu corpo, né? E pergunto também se ele pode, ele mesmo ser uma contribuição para mim também. E para a ferramenta. Isso é muito interessante. Quando você fala do corpo, a ferramenta do Axis me abriu um espaço muito lindo, que é olhar e cuidar do corpo de uma maneira diferente. E provavelmente essa vai ser uma outra coisa que eu preciso divulgar. Eu tenho vários clientes com patologias, né? Câncer, endometriose, de diversas. Essa semana alguém falou que do ovário policístico que não podia engravidar, o médico falou que não podia engravidar e engravidou. Eu acabo esquecendo, tá? São muitas coisas. Mas o corpo, só para a gente entender,
a gente pede do corpo. E o corpo, ele vai receber essa energia. E às vezes o seu próprio corpo depois, ele também vai pedir a ferramenta. Às vezes ele começa a trazer a minha pessoa ou a ferramenta na mente da pessoa, para que ela possa receber essa ferramenta. Por quê? A ferramenta, ela dissipa, ela libera sentimentos e emoções, e nós trancamos isso no nosso corpo. Por isso que causa as doenças. Então, uma ou outra ferramenta do Axis, que é a corporal e que eu amo demais, exatamente isso. Quando você vai tocando no corpo em alguns pontos, você vai dissolvendo isso. Então, eu sempre peço permissão, mas isso não é no meu ponto de vista total pessoal, tá? Que tem algumas ferramentas que pede para pedir permissão, sim. Mas no meu entender, é como se já se fosse uma permissão o fato da pessoa estar indo até meu espaço. Até por isso que eu peço para as pessoas não ficar obrigando familiares a ir para o meu espaço. Que daí ele vai contrariado e aí a coisa não acontece, né? É exatamente isso, porque ele não tem a permissão da melhoria, né? A pessoa está vendo que ela precisa, mas ela não está reconhecendo que ela precisa. Então, como que ela vai melhorar algo na vida dela? Ela não melhora. Fábio, você tocou num assunto ali e eu sempre acho legal isso, que é o corpo. Eu li um livro que chama O Corpo Fala. Ele tem base na PNL. Então, assim, o corpo fala e você demonstra quando você está à vontade ou não, quando você está mentindo ou não. O corpo, ele dá pistas. Vamos trazer essa questão do corpo fala para dentro da energética. O corpo fala com certeza. Se eu tenho uma dor no joelho, tá falando. Ele está falando alguma coisa, sem uma causa provável. Sim. Você se machucou? Não, eu não me machuquei. Apenas levantei com essa dor no joelho. A tireoide. Sim. Se eu tenho problemas na tireoide, igual eu tive que tirar devido a um câncer e tal. Aí foi retirado. Aí depois eu fiquei sabendo que é por engolir sapos. E eu nunca fui um cara de ficar engolindo sapo. A não ser que fosse alguém da família. Para quem não era da família, só que aí que tá. Então, se eu engolia sapo e não respondia às vezes, não estou falando de responder, ser mal criado, mas eu respondia com um não, um parente, um amigo, e eu ficava refém disso. Isso vai me trazer problemas, não vai? Você está falando de câncer, né? Na região da garganta. Eu tive um outro caso que era a mesma coisa. Você entrava na energia, eu falo entrando na energia da patologia, tá? No corpo, e ela te passa uma informação. No caso dessa minha cliente, era submissão, era não falar o que pensava, a mesma coisa, fica calado, engole sapo. E aonde foi? As mesmas, ela teve 3. Na garganta. Só que aí que tá, a doença, no meu ponto de vista, ela vem para você ver o que você está fazendo e que você não deveria estar fazendo. Ela vem como um aviso, você consegue e recebe uma cura. Claro que com toda a equipe médica, medicamento, tudo, eu falo para as pessoas, não vamos ser loucos de achar que só a energética vai fazer alguma coisa. A parte energética, ela libera a energia que está mantendo aquilo em existência. Depois a gente tem que ir com tratamento. Não fez o que, não aprendeu com aquilo, não aprendeu a falar, não aprendeu a falar não aprendeu a falar o que pensa, volta de novo. Você falou uma situação da questão energética aí que eu vou complementar aqui. Tá, pode complementar. Eu adoro radiestesia, né? E a radiestesia, ela traz uma coisa pra gente que tem que curar primeiro a energia. Sim. Porque daí você evita de ter doenças futuras. Por quê? Se o teu campo energético e hoje eu falo isso porque hoje eu conheço bastante sobre a nossa composição energética, né? Sim, os centros também, né? Conhecido como chakras. Os chakras. E se você está tudo desalinhado, você tem buraco no teu campo energético, você está deixando vir coisas ruins e não se tratar daquilo, a chance de você ter uma doença a longo prazo ela é enorme. Veja, não quer dizer que todo câncer é gerado
por intermédio do teu campo energético. Não. Mas você não tratando isso, a chance é enorme. Tem a parte genética também, que a gente também consegue perceber através da parte energética, como a gente falou. Isso que você falou é muito, 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 muito maravilhoso, porque até então as pessoas não olhavam para a parte energética assim. Tem muita gente que vai falar que isso é um monte de besteira, mas nós que estamos trabalhando com isso o tempo inteiro, Eu até estamos fui. vendo isso. Eu fui um desses que falava que era besteira. Bem, até eu começar a fazer era racional, até eu começar a sentir a energia mudando a minha vida e hoje tudo que eu faço é energético. Os meus projetos são energéticos, todos os meus parceiros são projetos, tudo que ela traz vem da energia que ela expande, abre, ela traz ou ela me leva para algum lugar. E na parte de doença ou mental, tanto faz, o que a pessoa vê, ela vê o corpo, ela vê a mente, mas a parte energética, que tem um monte de coisa ali, ninguém olha. Nós precisamos olhar para isso. Que às vezes é algo lá na energia que solta e o resto ela desencadeia. A parte energética consegue trazer até o profissional certo para você. Eu falo para os meus clientes às vezes, não acho que eu vou fazer tudo, eu não vou, mas nós vamos chamar e abrir energia para que traga o profissional, o médico que vai ser uma contribuição na sua vida, o médico que vai trazer a nutricionista, qualquer um, o exercício para o teu corpo. Então, assim, na patologia eu sou fã, assim, eu tenho é engraçado, né? Porque fisioterapeuta e agora vindo para a parte energética e eu faço a parte mental, mas o corpo me chama. E uma das coisas mais surpreendentes, Anderson, se você me permite, que eu entendi a consciência corporal, que o teu corpo literalmente tem uma consciência e a gente se separou dessa consciência foi no momento que as pessoas vão rir, vai achar que isso é loucura, mas o meu corpo hoje não me permite fazer nada, nada que for muito pesado para mim. Ele Nada. mesmo já repele. Ele congela. Por exemplo, eu tive um evento que eu precisava ir, eu já estava pronta, mas estava pesado aquilo, meu corpo pesava, e ele falava: não, 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 eu não quero ir, não quero. Meu ser, né, não queria ir. Eu fui, parei na porta da entrada da minha casa. Quem disse que eu conseguia levantar a mão? Eu não levantava, meu corpo congelou. Eu pensando, eu falei: não, eu preciso ir. Eu na porta não conseguia mexer um músculo. Ali eu parei, falei: o que está acontecendo aqui? E aí que eu entendi que o meu corpo tinha uma vontade, uma consciência e que ele não ia me permitir fazer mais nada que fosse pesado para mim. A partir do momento que eu conectei meu corpo, a minha mente e a minha alma. Até porque quando a gente começa a entender algumas coisas. Além, né? E uma delas é isso, é você, como você se relaciona com o seu corpo e com a sua energia, né? Sim. E o corpo, por exemplo, é o que nos move para a vida. É ele que leva para a gente para o trabalho, é ele que se relaciona com as pessoas, e a gente não cuida. Isso aqui, na realidade, é um templo, a gente tem um templo sagrado. Eu trabalho muito com relacionamento. Eu falo para os meus clientes: escolha a pessoa com quem você vai relacionar. Não é com qualquer um. Ai, não vou beijar todo mundo, é legal ficar. Legal. Dessa troca toda, você vai ver que no final você vai sentir o vazio. Ou a sujeira. Eu tenho clientes que relatam sujeira. Por que sujeira? Porque você se contaminou nos relacionamentos. E a gente não entende dessa parte energética. Por isso que hoje eu tenho vontade de ensinar o que eu faço e falar tudo que eu entendi para todo mundo. Mas não é todo mundo que vai entender isso. Então eu também peço para as pessoas que estão preparadas para que possam acessar toda essa informação. Porque a gente está conversando aqui e eu tenho certeza que tem um monte de gente que não está entendendo nada. É que às vezes também, para quem nunca ouviu falar, é É difícil. difícil. Para quem, assim como eu, cresceu e viveu dentro de uma bolinha de que é certo e errado, vai para o céu ou para o inferno, também é difícil. É lógico que a gente entende isso. Só que uma vez que você expandir, você não consegue mais olhar para aquilo da Não. mesma forma. E aí você quer chamar todo mundo.
Mas não é todo mundo que vai conseguir entender e vir até nós por causa dessas travas. Quantos clientes eu não tenho de religião e que travam, porque é assim, não vou porque isso alguém falou lá na igreja que isso não é coisa de Deus. Gente, Mas tem aquele um que vai também escondido, não tem? escondido. Só não conta pra ninguém, Mas, Fábio. mas o que que acontece? Gente, Deus é amor. Deus não é uma igreja, Deus é amor. Aonde que está o amor? É isso que a gente estava até conversando sobre isso no final de semana, a gente falou sobre na palestra, né? Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, mas e o comportamento dela? Ela está falando de Deus, e os comportamentos dela em casa, com a família? Tem amor? Tem respeito? É todo o contrário, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais Eu sobre conheço isso. muita gente assim, que a igreja, todo mundo adora ele, em casa é terrível com a família. Será que é isso que você quer para você? Será que realmente é isso que Deus quer? E são essas energias que a gente fala. A gente fala de camadas de cura, né? Camadas e camadas de cura, e a gente também fala de camadas energéticas. É bem interessante as camadas energéticas, porque a gente às vezes vê uma primeira camada de amor, e às vezes você vai olhando, é o amor de posse, é um amor de manipulação, e é bem interessante. Essa parte energética, quando você se abre para isso, você enxerga além. Você enxerga além da fala, você enxerga além da mente, você vai enxergando o que está lá embaixo. E é por isso que eu sou tão apaixonada por isso. É. Deixa eu te perguntar outra coisa sobre o Barras. A gente falou sobre a permissão. Você disse que se a pessoa vai é porque o corpo já está permitindo, né? Na grande maioria, quando não é. Quando não é Meu filho, empurrado. você vai lá porque faz bem. Mas hoje é muito difícil a pessoa empurrada lá no meu espaço. E as que são, eu já dou permissão também para poder escolher ir embora. Mas é difícil ir, né? Uma vez que tá ali, a energia. Não, eu tenho clientes que conseguem se afastar, às vezes pelo próprio financeiro, mas os que entendem, por exemplo, eles se mantêm. Eu dou alta, eles não querem ir embora, eles querem ficar do lado. Eu conheço umas 4 pessoas assim. Mas é porque ainda, o que eu falei, ela muda a vida, ela transforma você, ela vai abrindo. Aonde você não está conseguindo abrir, você vai sentir, você vai ver que tem uma trava e pesa, né? O nosso perceber energético, é tudo que contrai, tudo que pesa é energia pesada. Tem que soltar aquilo. É, como que se fala? É tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. É isso, né? Porque Isso. se vem com peso, não é para mim, Não é. né? Se tá pesado, Só que assim, né? Quando eu entendi o tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu caí do é, cavalo. que bom que você vai explicar pra Eu gente. vou explicar, porque as pessoas acham que tudo vem a mim é só coisa boa. Já pensou Ah, isso? Eu não sei, no meu era assim, no meu entender, no meu ponto de vista, era só coisa boa. E no meu caso, quando eu comecei a perceber a parte energética, abriu a parte de trabalho. Olha que fantástico, amigo. Comecei a receber proposta de trabalho em WhatsApp, e-mail. Eu falei, o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Em um é mês, mágica. mágica, era mágica, era mágica, era mágica. E aí eu queria aceitar tudo, né? Imagina eu tentando aceitar todas as propostas. Aí, nesse contexto, eu aceitei 2 de uma vez só. Presta Que atenção. pesou, quer ver? Pesou demais, não era aquilo, tá? Não era aquilo. E aí que eu fui entendendo que não é tudo. Ele vai trazer tudo, ele vai trazer o bom e o ruim. Você que tem que ter a consciência se aquilo vai ser bom para De você ou fazer não. as escolhas. Isso, e escolher isso. Tá entendendo? Ele te dá a permissão para fazer as escolhas, né? Exato. E aí que a gente vai começar. Mas no meu curso ninguém me falou isso. Por isso que também a minha necessidade está tão grande de poder explicar essa ferramenta. Será que é por isso que muita gente que faz, eu falo assim por mim, eu fiz, aí a pessoa que a gente fez é uma pessoa maravilhosa, mas Sim. assim, misturava muita coisa. A minha irmã fez com outra pessoa e ela também não conseguiu ir.
talvez seja isso Na realidade, que atrapalha a gente, por não saber escolher o que é. Não, eu vou falar do meu ponto de vista. Eu também fiz, né? Eu já fiz vários, mas assim, o que que eu aprendi? Eu aprendi na prática. O pessoal nem sabia muito bem. Eu fiz uma pergunta lá um tempo atrás de alguma coisa que aconteceu na minha sessão, eu lembro até hoje. A pessoa me respondeu uma coisa que não tem nada a ver. Hoje eu sei o que que é. Ela me respondeu, a pessoa que me deu o curso, ela me respondeu algo que não condiz com o que acontece. Eu tive que aprender na experiência e na prática. Hoje eu sou a ferramenta, eu vivo ela 24 horas do meu dia. Eu acordo e durmo fazendo Axis. Eu sei. Eu já vi. A gente conversando qualquer coisinha, você já tá. Eu sou a própria ferramenta, eu já vou manipulando, vou percebendo. Aí o que que acontece? Eu não libero energias que eu não tenho permissão. Aí é diferente. Uma coisa é a pessoa vir do meu espaço, ela já tem a permissão. Outra coisa é eu estar percebendo ali algumas coisas e é como a gente fala assim, essa é a bondade, né? A energia, mas na forma mais em permissão mesmo. Às vezes a pessoa não está ali. O que que você está querendo se enfiar no meio de uma energia de uma outra pessoa e querer trabalhar a energia sem permissão? Aí é errado. No meu ponto de vista, claro. É, Tem gente que vai achar que não. aí a gente pode até dizer que seria alguma coisa assim, aquilo que você mexe sem a permissão, você recebe em Recebe para você também, né? você, exato. Então a gente sempre tem essa permissão, essa, eu digo que é bondade, sabe? Às vezes a pessoa não está preparada, ela precisa ir se preparando para poder olhar. Igual eu tô falando, tem pessoas que não vão entender, porque não é o momento. São fases, né? Ela precisa passar Fases, aquela fase, ela não pode queimar aquela não, fase. ela vai escutar uma, duas, três, até o momento. Por isso que eu falo também, às vezes, para fechar, vender, fechar a sessão, fechar curso. Hoje eu não concordo com esse ponto de vista. Eu concordo que as pessoas que precisam estar com você, elas vão vir de uma maneira fácil, leve e divertida. Se ela não tá ali com você, é porque não era você, não era o momento, não era. Algo tem ali. Entende? Isso que Uhum. é a ferramenta. Essa que é a grandiosidade da ferramenta. E outras, a pessoa, ela vem atraída por você pelo que você é para ela. O que ela está buscando. Então, hoje no meu espaço, eu estou total em expansão, a minha energia de expansão. Então, as pessoas que eu vejo já modificou tudo, todos os meus clientes, não todos, né, que tem os leais e fiéis, mas daí, como eles se mantêm fiéis, eu trabalho a mesma energia que eu estou trabalhando, que eu estou sendo, ela também vai ser trabalhada. Expansão, amor, expansão, alegria. Hoje, você conhecendo um pouco mais e sabendo lidar com esse tipo de energia, daria pra gente dizer assim que a energia que vem, na grande maioria, para você é compatível com a sua energia? Não, nem todas, nem todas. Aí você tem que também aprender a, a Tem, manipular, digamos assim, para que ela não te afete. exatamente. Porque se eu levo uma energia até você, aí chego lá, eu quero me livrar dessa energia ruim que eu tenho. Nem você falou no começo, né? A pessoa às vezes não sabe lidar com aquilo. Ela vai absorver porque ela vai entrar numa energia que talvez não era para ser liberada. Tá queimando etapas e ela vai ficar com um pouco dessa energia ruim para ela, Olha, eu não ou digo não. que ela fica com energia ruim, mas vamos supor assim, eu tenho muitos clientes que têm barreiras energéticas. Aquelas pessoas mais sisudas, mais rígidas, mais racionais, que não Ah, eu, sorriem. aham. Sei você. Ela já chega com uma carga energética de não permissão e uma barreira muito, muito densa, e eu sinto essas barreiras. Então, ao trabalhar com elas, é no tempo delas. Então, eu tenho que quebrar toda essa barreira, né, que a gente faz no normal, no dia a dia, mas daí eu sinto ela energeticamente também. Né, resistência, barreira de resistências, mecanismos de proteção e defesa que colocou ali para não deixar chegar.
Só que quando você coloca essas barreiras de proteção energética, não chega também a energia que se requer. Então ela chega, mas ela chega ela passa pela barreira e sai, às vezes, assim, do 10% do que poderia chegar. Por isso que, às vezes, também, na parte energética eu estou falando, tá? Uhum. A pessoa não recebe a energia e não tem as melhorias, a permissão, a grandiosidade da ferramenta por causa dessa barreira energética. Que é não permissão, não merecimento, não recebimento e essa barreira de resistência mesmo. Porque o não merecimento, ele é terrível, né? Não, eu que tô... Todo mundo, gente. Eu É, não tenho um cliente que não deita na minha maca, que não tem que trabalhar recebimento, merecimento, permissão. porque você leva isso para a vida. Eu sei porque né, a gente trabalhou isso em mim também. Uhum. E principalmente a gente que é de uma geração que tinha que trabalhar e trabalhar para construir alguma coisa na vida. A gente se depara com uma molecada nova que não existe trabalho para eles, é só se Isso. dar bem na vida. Então ele vai para a internet e bomba. Bom, você É, viu? a internet é uma coisa de As, louco. as crianças de 12 anos, assim, ó. Minha filha assiste uma menininha lá na internet que ela gosta e aí a gente acompanha. A menina foi morar para os Estados Unidos porque aqui já não estava legal e o dinheiro que ela ganha com isso. Então, assim, é uma diversão para ela, ela ganha dinheiro. Hoje eu entendo que a gente tem que se divertir mais, ser responsável, lógico, no trabalho, mas o trabalho ele tem que ser algo que você faça com amor e diversão. Sim, aqui é tudo na alegria e na leveza. É, só que aí a gente se esbarra num problema muito grande, Gente, você tem, eu não que eu sei não tenho essa você, permissão para ser desse jeito, porque eu fui programado para trabalhar duro para ganhar alguma coisa. então, é isso que a gente tem que começar a quebrar. Porque a gente não tinha um recebimento. Tudo que você queria comprar, até para falar que não podia. Ah, você acha que dinheiro dá em árvore, moleque? Você tá entendendo? Recebimento, são crenças limitantes. Então, a nossa geração, né, são pouquíssimos que têm essa permissão. E engraçado, a gente está falando de permissão e de receber, mas o receber é tudo, tá? É dinheiro, é É amor, amor, é alegria, é permissão para descansar também, receber. A gente vê muita gente com problema amoroso, né? Nossa, sim, Quando a gente começa nessa área, a gente vê que, assim, as pessoas estão carregadas daquilo. Muitas vezes até porque compraram na televisão alguma coisa, compraram de uma tia, de uma... E sem dizer que se a gente entrar em histórias familiares e tudo, aí a coisa vai... A hora que você vê assim, a raiz está lá profunda mesmo, você leva anos para poder... nossa, Anderson, a gente precisa fazer um podcast disso porque eu tenho uma missão muito grande em relacionamento. Mas eu tenho alguns casos que eu preciso contar aqui na parte energética. Quando a gente entra, principalmente com relacionamentos em briga, às vezes o que está acontecendo? Um casal está olhando para um lado e o outro está olhando para o outro. E às vezes eles só precisam virar para olhar um para o outro. Isso é um pouquinho de constelação também. Mas eu preciso contar um relato aqui de um relacionamento que eu tive em que já tem mais, tá? Mas esse foi o meu primeiro, em que eles estavam juntos, namoravam, só que eles não se reconheciam. Vamos falar alma gêmea, que todo mundo fala como se fosse uma alma gêmea. Eles não se reconheciam. Ela veio e fez a sessão. Liberamos tudo o que precisava, finalizamos os antigos relacionamentos. Na Que é uma coisa muito terrível também, né? Precisa finalizar os antigos O pessoal relacionamentos. fala muito hoje de divórcio energético, né? Divórcio É você ter que energético. findar Não, aquilo. tem que finalizar, tem que limpar tudo dela. Aí fizemos a mesma coisa com ele. Eles estavam separados na época. Quando eles voltaram, ela veio e trouxe ele, né? Os dois são meus presentes. Eu fiz a mesma coisa com ele. Quando fiz essas limpezas, depois de um ano, a mulher é mais emocional, a mulher tá amando, a mulher é uma gêmea, a mulher tudo, né? Quando o homem voltou e ele, depois de um ano, olhou para mim, com os olhos brilhando e falou assim: ela é a mulher da minha vida. Aí eu vi que o negócio tinha funcionado. Aí eu fiquei mega feliz. Porque nós, às vezes, estamos juntos com a pessoa. É a sua pessoa.
só que você não está olhando para ela e não fez as liberações que precisava. E a gente precisa, isso é muito importante, porque um dos chamados que eu sinto depois do Covid é que esse foi um pedido pessoal, mas que eu acredito que está no planeta inteiro, para todos os terapeutas. Nós precisamos ajudar as pessoas a se liberarem das dores para poderem se reencontrar ou encontrar a pessoa amada. Isso é muito grandioso. É. E isso a gente faz como? Com todas as liberações, tanto emocionais, energéticas, né? O que você quiser fazer. Você quer ver agora teu consultório, teu espaço bombar? É você falar assim, a gente faz tratamento de dinheiro, Dinheiro, nem falo muito de dinheiro. liberação energética em dinheiro e liberação energética em amor. Porque é as duas coisas que eu vejo que mais pegam nas pessoas. As maiores dores. Porque muitas vezes um relacionamento, o relacionamento ele se acaba porque o financeiro não tá legal. Mas quantas vezes eu não vi a parte energética pegando no dinheiro? Eu mudo o meu estado de humor por conta de dinheiro. Sim. E eu não tô falando assim de coisas grandiosas, de falar assim, meu Deus, ele tá falido. Não é isso. Mas a falta de você ter aquilo que faça com que você supra as necessidades de casa, da família, isso pega. Aqui também vem permissão. É aí que tá o outro lance, né? A permissão de ganhar dinheiro. A permissão de ganhar dinheiro. Porque eu vejo também muitas eu me permito, eu juro. Permite no consciente falando. É aí que eu ia falar. No inconsciente, a parte energética fala que não. Porque é barreiras que a gente tem. Barreiras, crenças, medos, lealdade crenças. com pai e mãe. Isso, e detalhe, na parte energética, a gente vai percebendo tudo isso. A lealdade com pai e com mãe é terrível nesse ponto, né? E aí você vai vendo a estrutura e aonde que está, como diz o Axis, onde está a grandiosidade de você não conseguir dormir à noite, não pagar conta. Eu preciso voltar no relacionamento. Quando eu recebi um chamado, num desses chamados, exatamente foi mostrado a parte financeira. A energia oculta, ou energia escura, ou a sombra, sei lá o nome que vocês quiserem dar, ela pega no sistema familiar. Pensa. O homem que não consegue, que se sente mal, ele consegue, que ele não consegue prover, sei lá, ele se sente menor, a mulher vai lá, começa a bancar, sabe, desestrutura toda a família. Aí pega as crianças, aí pega... Gente, começa com esse sistema de aprisionamento que eu falei, ele é muito forte. O sistema de aprisionamento, que chama Matrix para algumas pessoas, ela nos aprisiona em algumas coisas. E uma delas é dinheiro. É dinheiro. Por exemplo, eu fiz uma ferramenta, eu vou contar aqui ao vivo, que é a ferramenta do Axis, que eu perguntei para uma cliente. Isso não precisa entender, né? Entenda-se que é um processo verbal. Eu entrei em looping de uma pergunta para acessar o inconsciente. Você ama ou odeia o dinheiro? 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 Na hora que eu fui fazendo esse processo, a energia da família começou a vir à tona. É assim que vem. Como assim, Fabiana? Veio sentimentos de que a família rejeitava todo lugar que era chique, próspero, mas não era porque elas eram tratadas mal. Elas mesmas estavam se separando da energia, porque elas se sentiam incomodadas com aquela energia do dinheiro. Toda a energia da humilhação, rejeição, separação. E aí vinha esse ódio do dinheiro. Não era o ódio do dinheiro, era o ódio das pessoas que tinham dinheiro. E aí, na mesma semana, eu fui num espaço e eu achei muito interessante, que eu estava ali de bobeira e eu escutei uma menina conversando com a outra, uma era funcionária, a outra era amiga, e ela falou que ia passar 19 dias em Nova York. E foi embora. Aí a outra virou para mim, que estava me atendendo, e falou assim, vai passar 19 dias em Nova York. Aí a outra que estava me atendendo falou assim, ai, como é pobre. Você tá entendendo? Não, eu ela entendo falou muito pobre, bem mas isso. assim, que ódio, tipo assim, que ódio que ela tá indo 19 e eu não. Você tá entendendo? Essa energia do ódio, do dinheiro, isso tá em nós.
É intrínseco, né? É A gente intrínseco. tá. Só para fazer um adendo aqui, você falou do homem e da mulher. Eu acho que o primeiro ou segundo podcast que a gente fez, que eu falei sobre a energia do dinheiro, em que o homem tem que pagar por conta da energia masculina e feminina, que Sim, todos nós temos as duas dentro, e isso não sim. está atrelado a ser homem e ser mulher, mas a energia disso que a gente tem que controlar. E nós mulheres estamos tomando espaço de vocês. Só que também os homens está Estão deixando deixando. isso. Estão Aí deixando. uma pessoa falou assim para mim: eu achei totalmente errado o que você falou. Aí eu parei, pensei, falei: o que eu falei? O quê? Nem tava. Sobre o dinheiro da mulher ter que dar o dinheiro para o homem pagar. Falei, gente, veja, eu não estou falando que você tem que pegar todo o seu dinheiro e entregar na mão do marido e falar, se vira. Eu estou falando que você tem Isso. que pegar as contas do mês e falar, olha, eu não sei o sistema de Exato. casamento de cada um. Eu não Exatamente. sei, eu não posso falar. O meu em casa caiu na conta, é nosso. Uhum. Não importa de onde venha. A gente trabalha, eu e a Raquel, a gente trabalha da seguinte forma. Temos a conta conjunta, o nosso dinheiro é nosso. Esses são os acordos entre casais. Eu super concordo. Por exemplo, o de vocês eu tenho alguns clientes que fazem isso também. Divide, Cada um coloca paga uma. e divide lá as contas. Na minha estrutura, na minha estrutura, né? Tem um ponto de vista de cada um. Para mim, o homem tem que pagar as coisas de casa e o dinheiro que vem da mulher é para pagar, usufruir, coisas assim, investimentos, ou viagens, mas eles são juntos, entendeu? Isso não quer dizer que não vai ser assim, dessa forma. Por exemplo, o começo de uma família, entre o começo de todo relacionamento, quem diz que o homem às vezes consegue prover tudo? Não consegue, E entende? às Tem que vezes depois juntar, também, às porque vezes também. às vezes ele está passando um período difícil e ela ganha Isso, mais. Mas é aí que tá. exato. Eu não sei como funciona o sistema de casamento das pessoas. Então, se é meio a meio, fala: olha, você não está conseguindo pagar as contas esse mês, Isso, toma aqui o dinheiro. Ou exato. se ele só tem para as contas, toma aqui a minha parte, você paga tudo. Ô Anderson, isso é bem interessante porque a gente está falando de dinheiro no relacionamento. Mas eu vou falar uma coisa, eu não me importaria nem um pouco de dar todo o dinheiro que eu ganhasse pro meu companheiro. Até porque, assim, o que eu espero, que eu busco de um companheiro é proteção. O lado masculino vem para proteger o feminino, Mas para ele está sendo proteger. podado. Tá sendo podado. Se ele me proteger, se ele me cuidar, eu gosto de trabalhar. Eu sou mulher que gosta de trabalhar, eu sou louca, você sabe disso, né? Gente, eu ganho muito mais dinheiro. Eu vou lá e faço muito mais se eu tiver um homem que me protege. Eu não quero saber quanto que ele ganha. Eu quero que ele cuide de mim. E aí, essa estrutura que a gente está falando são pontos de vista de cada um. Não tem certo. Talvez ela esteja pensando do lado dela. Se está funcionando o relacionamento, tá tudo ok, porque isso é um acordo entre os dois. Agora, se não está funcionando, a gente vai ter que sentar e olhar por que não está funcionando. Porque não é justo também com o homem se sobrecarregar. Entende? Porque para vocês hoje o custo é outro. Vamos falar lá no passado. Os homens, tinha que trabalhar tudo, mas não tinha que pagar escola particular, grande maioria. A gente vivia na rua, não tinha, sabe? Não tinha muita coisa para que a gente pudesse gastar também. Hoje o esquema mudou. Hoje a coisa para gastar é uma Ixi, piscada, você está gastando. você vai no shopping. É, a gente nem vai falar quanto que a gente gasta, mas assim, não tem mais senhão no shopping, entende? Então, assim, as nossas crianças também estão exigindo mais de nós. Nós queremos uma escola melhor, né? A gente quer dar uma vida que a gente não teve, né? Inglês. Você fazia inglês antes? Não, eu Então, fiz não paga inglês na inglês, escola, paga quinta série. futebol, paga judô, paga O meu é Paga balé, meu balé. Deus do Gente, menina é céu. muito mais, gasta muito mais. Eu sou mulher, eu sei como que é, né? Só uma roupinha do balé foi 1.000 e poucos conto. Você tá entendendo? Então, essa parte do dinheiro é uma estrutura familiar, mas assim, nós temos que ter a parte energética, sim, do masculino e feminino. O homem tem que se apossar da sua energia, né, como protetor, como O homem, homem mais masculino e a mulher mais mais feminina. feminina.
Exato. E isso não está atrelado em ser ou não ser, como que eu posso dizer? Não quer dizer sobre o homossexualismo. Quando a gente fala isso, daqui a pouco vai falar assim, tá dizendo. Não. Até o homossexual, se ele tiver, eles vão ter que definir Sim. quem é a relação no casal. Exatamente. Quem é mais masculino e quem é mais feminino na energia. Não estou falando de outra coisa, estou falando de energia masculina e feminina. Aqui tá vindo para eu falar uma coisa também. Quando você está num relacionamento, o relacionamento homem e mulher é um do lado do outro, é um junto do outro. Não é um em cima, não é embaixo. Tem que ser equilibrado. Equilibrado. O que eu vejo também muito nos relacionamentos é uma competição. Quem ganha mais, quem faz mais, quem não é isso. Então, na parte energética relacionamento, e ainda tem pano para manga, hein? A gente vai até. Eu já vi muitos casais se separarem. Às vezes a gente fala que é por dinheiro, mas não, é uma concorrência. A pessoa tinha um sonho de comprar um carro, a outra vai lá, em vez de ajudar, quer atrapalhar para ele não comprar o carro que era do sonho, porque ela quer ter um carro melhor do que o dele. Caramba, onde isso é um relacionamento? Isso é uma competição. Exato. Isso não entra em relacionamento. Tanto é que se acabou, se acaba. Se acaba. E a pessoa não procura algo para ajudar ela a corrigir esses erros. Que eu acho, tá, de forma fantástica, que o Axis ele ajuda muito nisso. Porque ele quebra barreiras, né? Por isso que são as barras. Uhum. Essas barras, elas vão, não sei como que se fala, quebradas, dissolvidas. A gente fala facilitar, né? Dissolver, liberar. Dissolvidas, liberadas aí. Uhum. Por quê? Você realmente precisa liberar algumas coisas que não convém você carregar na sua vida. É um peso numa mochila que você está carregando pedra, que você tinha que estar com ela vazia para colocar diamante, não pedra. Olha, e você falando em pesado, né? Pedra, carregar pedras. A gente está tão acostumado a carregar tanto peso. Não é só de relacionamento, a gente está falando de dinheiro, está falando do peso da dor, da nossa dor, da dor dos outros. E essa ferramenta que ela faz isso, ela faz você viver a vida mais leve. Mesmo na dificuldade, é diferente quando você conhece a ferramenta, quando você usa a ferramenta diariamente, você se torna mais leve e a sua vida começa a fluir. Né? E é isso que eu tenho, assim, um carinho tão grande por essa ferramenta. Eu já desisti de sair da ferramenta. A Fernanda, é Fernanda Souza, né? Aquela atriz que ela sempre fala de paz, né? Que mudou a vida dela. Mas hoje você percebe nas falas de muitas pessoas que já estão em alto nível, falando algumas falas do próprio Axis, entende? A pessoa ela não precisa fazer o curso, mas ela de alguma forma ela começa a acessar. E se a pessoa tem o contato com a ferramenta, eu digo assim, da maneira certa, da forma correta, ela não consegue sair. Eu tenho clientes que às vezes eu fico preocupada com eles, porque eu tento fechar um pacote, mas às vezes não tem condição, vai lá, faz uma sessão e eu fico preocupada. De repente ele volta, nossa, aquela sessão, aquelas 2 sessões, aquela uma sessão que eu fiz me ajudou a manter até aqui. Eu falei, nossa, mas 6 meses sem vir. E às vezes é assim. É que cada um tem um processo, né? Tem. Não adianta a gente falar também, para mim funcionou, para você vai funcionar. Às vezes vai funcionar, mas não agora. Porque para mim funcionou em uma sessão, não quer dizer que para você vai funcionar em 10. Tem gente que não funciona, tem gente que não vai funcionar nessa rapidez. Tem que deixar claro, senão a pessoa vai lá querer em uma sessão. Depende da mochila que ele está carregando, né? De quanto de pedra que está ali dentro. Olha, mas isso eu tô tanta risada que as pessoas falam assim, mas quantas sessões? Gente, a gente fica a vida inteira para carregar essas pedras. Mas é igual a terapia convencional. Você vai no psicólogo. Uma coisa que o Axis traz também é clareza. Por exemplo, a sua mente muito tumultuada, muito, né? Ela dá uma aquietada. Né? Não sei se você percebeu isso. Aquietada de coisas que não... Porque quando a gente tem a mente muito acelerada, eu mesmo, às vezes eu ia falar, eu falava assim, aquela coisa ali,
Para mim, a pessoa estava vendo a mesma coisa que eu, mas Uhum. não estava, porque minha mente estava tão tumultuada, tão acelerada, e aí ela vai se acalmando, vai tirando aquelas coisas que não são necessárias na cabeça. É, exatamente. E daí, quando você tira as coisas, você consegue pensar com mais clareza. É porque a mente fica, digamos assim, ela desacelera e fica mais livre, né? Agora, uma coisa que ela faz muito grandiosa é a expansão de consciência. Essa é a ferramenta da expansão de consciência. Essa consciência de você pensar, viver além desta realidade. Então, o que é além da realidade? Além da realidade onde tudo é possível. Aqui pode não ser possível, mas quando você expande a sua consciência e começa a entender e ver, perceber de uma outra forma, você consegue perceber que sim, é possível. E é uma coisa assim, como que eu posso dizer? É maravilhosa, né? E você usando o Axis, assim como a gente usa outras ferramentas, como a constelação, você Uhum. vai vendo que cada um tem o seu espaço. Cada um. E cada um consegue ajudar o outro, né? Da outra vez a gente falou sobre Sim, constelação. sim. E a gente vê que o Barras, ele vai quase na mesma toada, só que um pouco mais individual. Olha, aí eu preciso falar uma coisa, o Axis é mais abrangente, porque ele inclui tudo. Então, por exemplo, quando você falou de várias ferramentas, ele incluiu a constelação dentro da ferramenta dela, porque eu tenho a constelação. Então, assim, a ferramenta inclui a constelação, ela inclui tudo, ela não exclui nada. Por que que eu sou essa ferramenta diferente? Porque eu me permiti e incluir tudo que eu tenho, que eu sou na ferramenta. Então, hoje eu sou o Axis, eu sou a constelação, eu sou essas ferramentas. Eu incluí todas essas ferramentas, não excluí nada. Por isso que ela fica diferente também. Eu não sei, as pessoas falam, mas eu percebo em mim quando eu faço. O meu cliente, às vezes, ele está sentindo a própria energia passando pelo corpo, a leveza daquela ferramenta. Quando você falou de ver, eu acesso campos, os campos, o meu aprendizado de campos veio através da constelação. Então, E ela essas, se ela aperfeiçoou se aperfeiçoou. na Da Barras. Barras. Mas é isso que eu falo, porque a ferramenta do Barras é o que me traz, o que me ensinou a seguir energia. A pessoa fala: o que é seguir energia, Fabiana? Eu sigo energia. É só você olhar o que você quer. Você quer amor? Segue a energia do amor, você vai receber amor. Você quer a energia do dinheiro? Segue onde tem dinheiro, energia do dinheiro. Ali tem dinheiro. Você vai receber o que você quer, né? E aí você vai. Hoje eu estou seguindo a energia de amor e de expansão, como eu te falei, então energia de expansão. Então, tudo que tem amor e expansão, e eu ver isso naquela pessoa, é ali que eu vou estar. Energia de amor e expansão. E esse conhecimento, quem me trouxe foi o Barra de Axis. Não tem. Mais um motivo para mim fazer os cursos de Isso. Barras contigo. Isso, você tá na intimação mesmo, porque eu preciso de você se apoderando dessa ferramenta. Porque quando você dá de cara com o ser que percebe, você vai começar a ver muita coisa. E é muito interessante você olhar isso. As pessoas, energeticamente, você começa a ver intenção. E aí que tá, né? A gente tem mania de ficar triste por quem se afasta da gente, né? Tem. Mas às vezes ou você é o livramento daquela pessoa ou tá se livrando dela, né? Eu posso só contar mais um relato, que isso é Lógico. muito interessante que você falou. Eu tive dois momentos que eu fui afastada do energeticamente. Uma foi de um espaço que eu fui trabalhar e eu não tinha percebido. Eu chegava lá quase, nossa, um horror. E aí, detalhe, a energia de lá me expulsou, literalmente me expulsou, porque não batia, minha energia com o local não batia. Então, às vezes, você está pedindo para ficar naquilo ali, mas aquilo ali está te empurrando para fora, deixa aí. Não é pra você, né? Não é para você. E eu falo, igual você falou, livramento. Ai, É, ai, que bom. eu sempre costumo brincar que ou você é o livramento de alguém,
ou alguém está se livrando de você. Exatamente. A energia já não bateu, não foi compatível. Ela vai se afastar, deixa embora. Hoje eu não seguro nada. Eu dou permissão para entrar e para sair da minha vida do mesmo jeito. E as pessoas saem, tá? Saem, Saem, não tem É problema. natural. Eu já tive essa experiência de conforme você vai subindo o degrau da consciência, pessoas que eram muito próximas, elas vão saindo, vão se repelindo, vai ficando uma coisa assim. Às vezes você acha até estranho, fala, poxa, mas a pessoa não procura mais gente, a pessoa não. Não, mas é porque não. Energeticamente já não está mais compatível. Exatamente. Às vezes a gente quer se manter naquele núcleo de amizade antigo. Porque era gostoso, Porque era porque gostoso, remetia à mas a sua infância. energia já não é mais a mesma. Então, deixe se afastar. Não quer dizer que você não vai deixar de ser amigo, mas as pessoas automaticamente vão se afastar. Fábio, eu vou falar para você uma coisa que não é energia. É horário. Acabou o nosso horário. Infelizmente, a energia estava boa. Mas tem um rapaz ali falando, ó. Tô sabendo. Então, nós vamos deixar o restante para a próxima, né, Anderson? Vamos deixar para a próxima. E a gente volta a tocar nesse assunto mais para frente de barras. Porque eu acho que as pessoas precisam entender um pouco mais. A gente mistura barras, radiestesia. A gente está falando de energia. Tudo que é energia, a gente vai falar. Vamos, para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Numerologia, a gente vai trazer alguém sobre numerologia. Pessoal, infelizmente o nosso horário acabou. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Fábio. Agradecer todo Fábio, mundo. Obrigado por tudo. Obrigado novamente por agradeço. essa conversa maravilhosa que a gente teve. Eu que agradeço. E, gente, até a próxima. Até a próxima. Das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura.